Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje, dia 14 de junho de 2025, sábado, onde nós estamos vivendo a 10ª semana do tempo comum. O Evangelho do Senhor e essa palavra que liberta de hoje, que nós iremos refletir, está lá em São Mateus, capítulo 5, versículo de 33 a 37. Você já parou para pensar no valor que tem uma palavra, meu irmão? No Evangelho de hoje, segundo São Mateus, Jesus nos convida a uma reflexão profunda sobre a verdade que habita em nossos lábios e no nosso coração. Vivemos em um mundo onde, muitas das vezes, as promessas são esquecidas, os compromissos são quebrados e a mentira parece algo incomum, não é verdade? Mas o Senhor nos chama a algo muito maior. Sermos pessoas de palavras honestas e transparentes, cujo que o nosso sim seja verdadeiramente sim e o nosso não seja realmente não. Então, assim, nessa mensagem de hoje, Jesus vai muito além das aparências e nos leva assim ao centro da fidelidade cristã. Ele não quer juramentos vazios, não, meu irmão, mas corações comprometidos com a verdade. É sobre coerência, integridade e confiança. A palavra que sai da nossa boca deve refletir a luz de Deus que habita em nós. Então, assim, o diácono Paulo te convida para, nessa reflexão desse Evangelho do Senhor, palavra que liberta, você, eu, cada um de nós, abrirmos os nossos corações. Venha comigo, meu irmão. Venha comigo, minha irmã. Mergulhar nesse trecho do Evangelho que pode, assim, transformar a nossa forma de falar, de agir e de viver. Vamos juntos compreender o significado, viver uma vida guiada pela verdade que liberta e que constrói. Vocês sabem muito bem que esse canal do Diácono Paulo é uma fonte rica de espiritualidade e formação cristã. Esse canal é dedicado a fortalecer a fé e também a transmitir os ensinamentos da Igreja Católica, por meio de reflexões bíblicas, de formações edificantes e também, meu irmão, minha irmã, de conteúdos baseados no catecismo e na tradição da Igreja. Este canal tão pequeno, ele busca aproximar os corações de Deus, a vivência do Evangelho no dia a dia. E hoje, nós veremos o Evangelho de São Mateus, como nós já falamos lá em cima, no capítulo 4, versículo de 33 a 37, nesta 10ª semana do tempo comum. Então faça parte, meu irmão, desta missão. Sim, ajude a evangelização deixando o seu like, compartilhando os vídeos e se inscrevendo no canal e também ativando o sininho das notificações. Então, assim, juntos poderemos levar a palavra de Deus a mais pessoas. O Diácono Paulo conta com você, meu irmão, neste Evangelho do Senhor, palavra que liberta. Então, pegue lá
a sua Bíblia, a sua liturgia diária, seu Deus conosco. E vamos assim então refletir o Evangelho do Senhor nesse dia de hoje. Inclinai meu coração à vossa advertência e dai-me a vossa lei como um presente vantajoso. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos? Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do rei, do grande rei. Não jureis tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio do seu cabelo. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, o Senhor aqui nos convida que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Está preparado, meu irmão? Está preparada, minha irmã? Para ouvir o que o Senhor tem a te falar nessa reflexão de hoje? Vamos abrir os nossos corações para o que o Senhor quer transformar a nossa vida. Então, meus queridos, hoje continua ainda a comentar-nos os mandamentos. Jesus, nesse dia de hoje, ele continua a nos comentar os mandamentos. Os israelitas, meus irmãos, tinham um grande respeito com o nome de Deus, uma veneração sagrada, sim, pois sabiam que o nome se refere à pessoa e Deus merece todo o respeito, toda a honra e também toda a glória, de pensamentos, palavras e obras. Então, por isso, tendo presente que jurar é por Deus como testemunha da verdade que dizemos, a lei mandava-lhes: não jurais falso, mas cumprirás os teus juramentos. Mas Jesus ainda vai aperfeiçoar essa lei, a lei, e portanto aperfeiçoar-nos no segundo a lei, e dar assim, meus irmãos, um passo mais, sim, um passo a mais. Não jureis de modo algum. Olha o que Jesus nos diz: não jureis por modo algum, nem pelo céu, nem pela terra. Não jurar em si mesmo seja mal, mas são necessárias determinadas condições, meus irmãos, para que esse juramento seja lícito. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo? Que haja uma causa justa
grave, séria. Pensamos no caso de um juízo e que aquilo que se jura seja verdadeiro e bom. Mas assim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Senhor ainda nos diz mais: que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. Quer dizer, vamos compreender, o Senhor nos convida a viver a veracidade de todas as ocasiões, a conformar o nosso pensamento, as nossas palavras, as nossas obras, na verdade, nossas obras na verdade. Mas o que é a verdade? A grande pergunta que já vemos formulada no Evangelho pela boca de Pilatos, no juízo contra Jesus, a qual tantos pensadores, ao longo do tempo, meus queridos, procuraram dar resposta. E para você, o que é a verdade? Quem é a verdade? Coloca aí, escreve aí no comentário. O que é a verdade para você? Tem uma canção que vai dizer, né? A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Se a verdade é Jesus, o caminho é Jesus, então nós já sabemos a quem seguir. E para seguir Jesus, nós precisamos dar uma resposta, sim ou não. Não tem como ficar, meus irmãos, minhas irmãs, em cima do muro, se é seguidor de Cristo ou não. O próprio Jesus vai dizer que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Pois o que vem depois é do maligno. Não vamos ficar em cima do muro, já que nós sabemos que a verdade é Jesus. Então, que o nosso sim seja sim. O Senhor não quer cristãos católicos de metigela, não. O Senhor não quer católico morno. Ou nós somos quente ou frio. E você? Que católico você é? Que cristão nós somos? O Senhor, nesse dia 14 de junho, fala para mim e para você sermos mais sim do que não. Deus é a verdade. E muitos de nós ficamos em cima do muro. Se lembra daquela passagem que Jesus perguntou aos apóstolos: e vocês também vão embora? Vão me deixar? E Pedro falou para ele: a quem iremos, Senhor? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Ali Pedro fez também a sua profissão de fé. O sim. Que este nosso sim, meus irmãos, doa a quem doer,
nós possamos mostrar o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Mesmo que te condenem, mesmo que te matem, não desista de seguir o Mestre. Não vamos cortar caminho, não, meus queridos. Que o nosso sim seja sim, para todo sempre. Então, Deus é a verdade. Quem vive agradando a Deus, cumprindo os seus mandamentos, vive na verdade. Então, vamos cumprir os mandamentos de Deus. Assim, nós iremos viver na verdade. É o que o Senhor espera de cada um de nós. De nós não ficarmos, desculpe se eu falar de novo, de nós não ficarmos em cima do muro. Não sermos mornos, mas quente. Por isso eu te convido nesse dia de hoje. Quero te fazer um convite, meu irmão, minha irmãzinha. O diácono Paulo quer te convidar a você compartilhar esse vídeo, a você deixar o seu like, a você ativar o sininho das notificações. Assim você também estará ajudando na evangelização, seguindo a verdade, que é Deus. Eu não sou a verdade. Você não é a verdade. Deus é a verdade. E muitas pessoas precisam escutar isso. Que a verdade é Deus e nada mais. Então compartilhe. Deixe o seu comentário. Deixe o seu like. Sim. Ative o sininho das notificações. E assim, meus irmãos, nós iremos verdadeiramente levar a boa nova de Deus a quem necessita. Levar a verdade. E essas pessoas irão ser tocadas pela verdade de Deus. Olha o que diz um grande santo da igreja, o santo Cura d'Arte. A razão por que vive, a razão por que tão poucos cristãos obrem com a exclusiva intenção de agradar a Deus, é porque a maior parte deles são submetidos à mais espontânea, espantosa ignorância. Então, meus irmãos, tão poucos cristãos vivem na ignorância, não conhecem a palavra, não têm intimidade com Deus. Precisa ter uma experiência de fé com Jesus Cristo, se abrir para a graça de Deus. E você já se abriu para a graça de Deus, meu irmão, minha irmã? Você já se deixou ser tocado por Deus, que é amor, que é verdade? Meu Deus, quantas boas obras se perdem para o céu? Devemos pensar nisso. Olha, é conveniente, meus irmãos, formar-nos, ler o Evangelho e o Catecismo. Tem católicos que não lê nem o Evangelho do dia. Tem católico que não gosta de formação. Tem católico que para ele tanto fez conhecer a doutrina da igreja. Aí chega uns irmãos de outras igrejas e acreditam mais do que no próprio padre, no bispo, no diácono. Por isso que os sacerdotes, os diáconos e os bispos falam sempre para que vocês, meus irmãos, possam formar-se, se capacitar-se,
a ler mais a Bíblia, o Evangelho, o Catecismo. Tem gente que nem o Catecismo da Igreja Católica tem. Irmãos, depois de nós formarmos, ler o Evangelho e o Catecismo, possamos viver segundo o que aprendemos. Não para ficar bitolado, não, mas colocar em prática o que nós aprendemos com a doutrina da Igreja Católica, com a tradição, com o magistério. Precisamos, meus irmãos, estudar a nossa igreja, os documentos da igreja. Precisamos conhecer os santos, os doutores da igreja. Mas tem católicos que acham que isso tanto faz, tanto fez. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. A decisão é sua, a decisão é minha. Se queremos e optamos pela verdade, que é Jesus. Vamos cumprir os mandamentos do Senhor. Não que jurar por si mesmo seja mal, mas são necessárias determinadas condições para que o julgamento seja lícito, como, por exemplo, que haja uma causa justa, grave e séria. Deu para entender, meu irmão? Que o teu sim seja sim, que o seu não seja não. O Senhor nos convida, neste dia de hoje, a viver a veracidade de todas as ocasiões. Como todo dia nós fazemos, nós deixamos alguns pensamentos aqui para nos motivar no dia. Nós temos aqui o pensamento de São Carlos Borromeu e Francisco, e também temos um ensinamento do Catecismo da Igreja Católica no número 2152. Olha o que diz São Carlos Borromeu. Se és tu quem administra os sacramentos, irmãos, medita no que faz. Se é tu que celebra a missa, medita no que ofereces. Se és tu quem canta no coro, medita com quem falas e com quem falas. Se és tu que dirige as almas, medita com o sangue que foram lavadas. E tudo o que fizeres, que seja com amor. São Carlos Borromeu. Tudo possamos fazer com amor. E Francisco nos deixa este pensamento. Somos chamados a estabelecer entre nós, nossas famílias, as nossas comunidades, um clima de limpeza e confiança recíproca, para que possamos ser considerados sinceros, sem socorrer às intervenções superiores para acreditar. E o Catecismo da Igreja Católica, ele vai assim nos ensinar nesse dia de hoje. Comete perjúrio aquele que, sob juramento, faz uma promessa que não tem a intenção de cumpri-la, ou que depois de ter prometido, sob juramento, de fato não cumpre. O perjúrio constitui uma grave falta de respeito, sim, para com o Senhor
e com toda a palavra. O Catecismo da Igreja Católica, número 2152. Então, assim, meus queridos irmãos, se vocês gostaram desse conteúdo de hoje, desse Evangelho do Senhor, Palavra que Liberta, eu quero te pedir que você deixe o seu like, que você compartilhe os vídeos e também que vocês não se esqueçam de se inscreverem no canal para acompanharem mais inspirações como esta e também para apoiar o nosso trabalho. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para espalhar essa mensagem, meus irmãos, de fé e de paz. E deixe também o seu comentário. Sabe por quê que é tão importante o seu comentário? Pois o diácono Paulo quer saber o que você achou e como podemos continuar tocando o seu coração. E é claro, meus queridos, eu já ia me esquecendo. Não se esqueça de ativar os sininhos das notificações para que vocês não percam nenhuma atualização. Juntos, nós poderemos levar essa mensagem para mais pessoas. E aqui, o diácono Paulo quer agradecer você. Obrigado. Obrigado por você fazer parte da nossa missão. O meu coração se alegra, meu irmão e minha irmã. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque tudo isso é Evangelho do Senhor. Palavra que liberta. Amém.